Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva! Bom dia! Aqui em Salvador, na Bahia, chove. Choveu a madrugada toda, chove agora de manhã. Embora não tanto quanto estava chovendo na madrugada, mas chove. E nesses momentos é preciso que a gente agradeça a Deus por termos uma casa, termos um abrigo, termos roupas quentes, termos a certeza de uma segurança, enquanto tantas pessoas, nada disso que eu falei, possuem e vivem o desespero de um acidente, de um pânico. Que nos momentos de conforto a gente possa pensar em quem não tem e vibrar pela segurança deles, pelo amadurecimento deles. Que essa experiência seja uma oportunidade de reflexão transformadora. Mas é importante que a gente tenha a convicção do agradecimento. Embora a gente venha encarnar para passar por provas e expiações, ainda assim somos munidos de muitas bênçãos. O pão que tem no nosso prato, a água que a gente bebe, o ar que a gente respira, as pernas que nos fazem nos locomover, as pessoas que nos amam e a quem a gente ama, nosso trabalho, dentre tantas outras coisas que eu poderia citar aqui, mas é importante que diariamente a gente tenha essa consciência das bênçãos que possuímos e que elas sejam um impulso gigantesco para que a gente não desanime diante dos obstáculos da vida. Basta que a gente olhe para o lado diariamente para a gente ver quanta sorte a gente tem. Embora a gente saiba que não é sorte, pois todos aqui na Terra recebem o que plantaram lá atrás, né? Muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes não, quase sempre a gente não sabe o que a gente fez ou deixou de fazer, mas é tudo uma sequência de ações e reações. E que a gente nunca deixe de agradecer. Começo assim a reflexão de hoje, e falando em agradecer, vamos agradecer aos irmãos de luz que humildemente nos guiam, inspiram e protegem. Pensem que bênção é termos irmãos invisíveis, que em encarnações passadas certamente foram pais, mães, irmãos, filhos nossos, e que não puderam encarnar junto conosco, mas se comprometeram em de lá, do plano espiritual, ficarem tomando conta de nós, em vibração, em proteção, em energias positivas. Vamos agradecer a presença deles e honrar esse apoio, fazendo por onde, cuidando de nossos pensamentos, cuidando do nosso peito, cuidando do nosso falar, do que sai de nossa boca. Toda vez que a gente cuida da harmonia da nossa mente, do nosso coração, a gente está abraçando esses irmãos de luz. Podem ter certeza. Vamos agradecer também ao nosso Pai amado, que permite, com a sua lei universal do amor e da justiça, permite que a gente esteja aqui neste momento
em mais uma encarnação, vivenciando essas provações para crescermos um pouco mais enquanto espírito e enquanto ser humano, aprimorando o nosso senso moral, aparando nossas arestas, afinando a nossa essência. Muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado mesmo. E pedimos de peito aberto, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas suas a serviço do amor, da verdade, da bondade, da justiça, da alegria e da caridade. Amém. Agora a gente vai abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, de maneira aleatória. O mal e o remédio. Mensagem de Santo Agostinho em Paris, no ano de 1863. Será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Vocês não lembram mais do que Jesus falou? Ele não avisou que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Aqueles que vierem viver na terra devem esperar lágrimas e penas amargas. E quanto mais profundas forem as dores, olhem para o céu e agradeçam ao Senhor por querer experimentá-los. Homens, será que só reconhecerão o poder do Mestre quando ele curar suas feridas e lhes trouxer dias de prosperidade e alegrias? Será que vocês só reconhecerão seu amor quando ele enfeitar seus corpos com todas as glórias e devolver a eles o brilho que possuíam quando foram criados? Imitem aquele que serviu de exemplo a todos, e quando estava no último degrau do desprezo e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e fui reduzido à miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por querer experimentar bem esse seu servidor. Até quando vocês pensarão que o limite de tudo é a morte? Quando é que se interessarão em saber o que existe além dos limites do túmulo? Mesmo que fosse preciso chorar e sofrer uma vida inteira, o que é que representaria isso ao lado da eterna glória, reservada para aqueles que conseguiram suportar a prova terrena com fé, amor e resignação? A causa dos males de hoje está nos erros cometidos em vidas passadas. Portanto, procurem o consolo para eles no futuro que Deus está preparando. Aqueles que mais sofrem podem se considerar os felizes da terra, pois estão saldando suas dívidas com o passado. Olha que bonito que antes de eu abrir o Evangelho, eu estava falando sobre isso, né? Sobre as questões que a gente vivencia aqui na terra são consequências do que fizemos ou deixamos de fazer nas outras existências encarnatórias vividas por nós. E com esse pensamento, é preciso que a gente reme os mares de nossa vida em direção ao que nos faz forte, com fé, amor e resignação, como foi dito aqui. É a fé que vai nos dar a disposição para seguir em frente. É o amor que vai curar e aliviar as nossas dores. E é a resignação que vai fazer com que a fé e o amor estejam de mãos dadas, nos impulsionando. Portanto, meus irmãos, sejamos correntes fortes, unidas pelo amor, pela fé e pela resignação, cuidando das nossas energias individuais e das coletivas, sabendo viver em coletividade, sabendo ser gentil, educado, piedoso, caridoso, amoroso, atencioso com quem nos cerca, fazendo por onde. Eu adoro usar essa frase, fazer por onde. Um dia desses uma sobrinha minha me perguntou: mas tio Caio, o que é fazer por onde? Aí eu falei para ela: fazer por onde é cumprir com dedicação o que Deus espera de nós. Então fazer por onde é isso. É ser bom, é ser justo, é ser amável, ser caridoso, dia após dia, hora após hora, segundo após segundo.
É isso que Deus espera de nós e é isso que o Espiritismo nos convoca diariamente com seus ensinamentos. Nos convida a fazer por onde. Então, a lição de casa, o dever de hoje para todos nós é: façamos por onde. Que a gente faça por onde a cada instante e que todo dia a gente possa refletir sobre isso. Ao acordar, e a gente peça à espiritualidade, meus irmãos de luz, ajudem-me a conseguir fazer por onde hoje. Que eu melhore onde eu ainda estou errando, que eu fique ainda mais empenhado onde eu estou acertando e que eu tenha sempre a capacidade de refletir sobre isso. Porque a capacidade de refletir sobre isso é o vigiai do orai e vigiai. Então não basta que a gente reze, não basta que a gente medite, é preciso que a gente vigie a nossa conduta, os nossos sentimentos, nossas atitudes, nosso vocabulário. E que a gente seja sempre desejoso de querer crescer mais. E é crescer para nós mesmos, crescer para Deus, não é crescer em relação ao outro. Não é ser melhor que o outro, conhecer mais que o outro, saber mais oração, saber mais versículos, ir mais à igreja, ao centro. Não. É crescer em relação ao que fomos ontem. É crescer em humildade. O crescer de Deus, ele é inversamente proporcional. Quanto mais a gente cresce aos olhos de Deus, mais a gente entende verdadeiramente que a gente é pequeno, que nós somos pequeninos diante do Pai e que ainda temos muito a crescer. Então, façamos por onde? Combinado? Que hoje a gente consiga se doar um pouco mais, consiga deixar a preguiça de lado, consiga deixar de se importar demais com o que o outro pensa a nosso respeito, com os maus julgamentos que fazem, com as fofocas e intrigas. Isso não é problema, é tudo entre a gente e Deus. E Deus tudo vê, tudo sabe. Então, se quem realmente importa nos conhecer, nos conhece verdadeiramente e sem intermédio de terceiros, de rótulos que colocam na gente, o que os humanos, que os nossos irmãos, que são tão errantes quanto nós, que têm tantos defeitos quanto nós, pensam ao nosso respeito, falam de nós, não importa. Porque o tempo tudo mostra, o tempo tudo lava, o tempo tudo transforma. Então deixemos as coisas pequenas da humanidade para serem resolvidas pelo tempo e cuidemos do nosso tempo interior, que esse sim importa e tem pressa. Que o nosso tempo interior seja utilizado da melhor forma possível. Um grande abraço, meus irmãos. E antes de fazer o Pai Nosso, para fechar esse momento meditativo tão importante, que a gente possa pedir à espiritualidade, irmãos de luz, pedimos humildemente que vocês possam abençoar a água que separamos para que ela se fluidifique, transformando-se em um remédio para a gente, atuando onde é preciso. E que ao bebê-la a gente possa também mentalizar quem está precisando, pois sabemos que o poder da vibração é forte e é real. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas ofensas como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém.